Vocês acharam que não iam me ouvir hoje, né? Ia ser só musical. Evangelismo por emboscada é o nome disso. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, você que pode. Romanos capítulo 1. Se te conforta, a gente vai usar um pouco menos de tempo do que de costume. Normalmente aos domingos nós fazemos esse período de pregação entre 45 minutos, por aí. Hoje a gente não passa de 42, com certeza, então vai ser um pouco mais reconfortante para você. Romanos capítulo 1, versos 1 a 4. Lembrando que, embora aconteça o musical de Natal hoje, nós estamos no meio de uma série. Essa série tem por título Ele Será Chamado. Nós estamos usando o texto de Isaías, que já foi lido, que diz que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o domínio está sobre os seus ombros, e ele será chamado. E aí Isaías traz, mais ou menos 7 séculos antes da chegada de Jesus, ele apresenta alguns atributos de Jesus, de como ele seria, de como ele se manifestaria entre nós. E a gente está se dedicando, durante todas as semanas, a falar uma semana sobre cada um desses atributos. Semana passada falamos sobre maravilhoso conselheiro. Hoje a ideia é nós falarmos sobre Deus poderoso. Semana que vem, Pai eterno. E encerrando essa série com o termo utilizado por Isaías, que é príncipe da paz. Então a ideia hoje é nós olharmos para esse texto de Romanos, entendendo que nós nos propomos a falar sobre Jesus como sendo o Deus poderoso. A partir desse trecho, Romanos capítulo 1, versos 1 a 4, o texto diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. O ponto-chave dentro da nossa série é que Jesus é o Deus poderoso, e no verso 4 nós acabamos de ler que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder. O apóstolo Paulo é quem está escrevendo essa carta para uma igreja localizada em Roma, e ele começa essa carta, que é inclusive a síntese da sua teologia, uma das cartas mais teológicas que são encontradas no Novo Testamento, e o apóstolo Paulo ele escreve iniciando então essa carta, identificando a sua autoria, e esse trecho eu queria chamar a sua atenção, mas não ir muito a fundo nele por hora, que é quando ele começa dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Ele está se apresentando, ele está deixando clara a autoria dessa carta sendo escrita para os romanos, mas eu queria refletir contigo a partir do próximo trecho, quando ele diz assim: separado para o evangelho de Deus, e aí ele começa o verso 2 dizendo: o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Esse termo, o evangelho de Deus, é o que liga o primeiro verso ao segundo, e é a partir desse segundo verso que eu queria apontar para você algumas considerações sobre Jesus que o evidenciam como sendo o Deus poderoso de fato. A primeira evidência nós encontramos no próprio versículo 2, que nos diz que esse evangelho foi prometido por Deus de antemão por meio dos profetas nas escrituras sagradas, e a primeira evidência de que Jesus é o Deus poderoso é a evidência da condução da história. Não há uma sequência de acontecimentos aleatórios. Nós estamos falando do cumprimento de profecias. O texto está nos dizendo que esse evangelho foi prometido de antemão pelo próprio Deus, e esse mesmo evangelho foi anunciado pelos profetas por toda a Escritura. Quando nós olhamos para isso, nós temos a certeza de que há um Deus que conduz todas as coisas na história, e por meio dessa evidência nós podemos concluir que Jesus é o Deus poderoso. Agora, que boa notícia é essa? Que boa nova é essa? Aliás, a palavra evangelho, se você não sabe, significa exatamente boa notícia. E esse texto vai nos deixar muito claro que essa boa notícia foi prometida pelo próprio Deus por meio dos profetas nas escrituras sagradas. A boa notícia de que há uma possibilidade de salvação. A boa notícia de que aqueles que creem em Jesus são reconciliados com Deus através da fé no seu sacrifício.
Para que uma notícia seja boa, é necessário que você ouça primeiro a má notícia. E a má notícia é que os homens estavam desconectados de Deus por opção do próprio homem. Deus havia criado o mundo de forma perfeita. Havia uma comunhão, uma conexão, um relacionamento perfeito entre Deus e os homens, até o momento que o homem decide desobedecer a Deus. Mas é muito interessante que desde a queda, que é o termo que nós utilizamos para esse momento, desde esse momento, há uma promessa sendo feita de que haveria um Redentor, e esse Redentor seria o próprio Jesus. Quando Deus vai até Adão e Eva e aponta que eles haviam pecado, e aponta que eles haviam desobedecido a Deus, quando Deus está proferindo a sentença para eles, ele fala algumas frases muito interessantes para Eva, e ele diz, por exemplo, nesse momento, de que haveria inimizade para sempre entre o descendente da serpente e o descendente da mulher. A serpente, que àquela altura era a representação do inimigo, e Deus diz para Eva que a serpente em algum momento iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Jesus, quando foi para a cruz, um dos lugares onde os cravos foram batidos, os pregos foram batidos, foi exatamente no seu calcanhar, mas ao mesmo tempo há a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, o inimigo seria derrotado de forma definitiva pelo descendente da mulher, que, olhando por todo o contexto bíblico, nós cremos ser o próprio Jesus. Os teólogos chamam essa promessa de proto-evangelho. É a primeira profecia mais clara acerca do evangelho nas Escrituras. A boa notícia de que há um descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, e a boa notícia que se dá por meio da ação de Jesus, quando, morto na cruz do Calvário, estava cumprindo, na verdade, essa profecia de esmagar a cabeça da serpente. E pode ser que você me diga, tudo bem, isso faz até algum sentido, mas isso não tem absolutamente nada a ver com o Natal. No Natal eu paro para pensar em outro momento da vida de Jesus, e você está falando sobre a morte dele. Eu acho que você confundiu os feriados, porque quando a gente fala da morte de Jesus, na verdade nós fazemos isso na Páscoa e não no Natal. Eu não sei o quanto isso pode soar complicado ou até mesmo difícil aos nossos ouvidos, mas Jesus é uma criança que nasceu com a sentença de morte definida. Jesus é uma criança que nasceu para morrer, e é por causa da sua morte que nele nós temos a salvação. Nós nos alegramos no Natal, nós celebramos no Natal, nós festejamos no Natal, mas é fundamental nós nos lembrarmos de que não é o Jesus menino na manjedoura que nos salva, mas é o homem pendurado em uma cruz, porque depois de viver uma vida perfeita, ele mesmo se deu como sacrifício e ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. Agora, o que isso tem a ver com o Natal? O Natal nada mais é do que o início do cumprimento das profecias. O Natal é a manifestação visível do plano eterno de Deus. Essa boa notícia que Deus prometeu desde sempre. Essa boa notícia que vem sendo anunciada pelos profetas ao longo de toda a palavra de Deus. No Natal ela está se materializando. Deus está se tornando carne e visível aos nossos olhos. E nós podemos ter a certeza que esses acontecimentos não são aleatórios, mas Deus preparou o devido tempo, o devido lugar, a família de onde Jesus viria, a tribo de onde ele viria, além de inúmeros acontecimentos da sua vida e do seu ministério que foram anunciados por todas as Escrituras e que nos levam a concluir que há um Deus que conduz a história, há um Deus que guia todas as coisas, e esse Deus é Jesus, o Deus poderoso a quem nós adoramos. Segunda evidência está no verso 3, quando diz o seguinte, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Se a primeira evidência que aponta Jesus como Deus poderoso é a evidência da sua condução ao longo de toda a história, a segunda evidência que aponta Jesus como Deus poderoso é a evidência da sua humanidade. Jesus é totalmente homem. O texto vai nos dizer que como homem ele era descendente de Davi. Mais uma profecia se cumprindo em Jesus, porque Deus havia prometido para Davi lá atrás que da sua linhagem, que da sua descendência haveria um rei que reinaria para sempre, que o seu reino não teria fim e que o seu domínio se estenderia por todas as gerações. Mais uma promessa do próprio Deus se realizando e se materializando na pessoa de Jesus. Mas talvez você diga, eu até entendo, que um Deus que conduz a história
história é de fato poderoso. Agora, como eu posso me convencer que o fato de Jesus ser humano evidencia que ele é também um Deus poderoso? E aí nós olhamos para um texto escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 4, entre os versos 14 e 16, onde o autor nos diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O autor aos Hebreus está dizendo que nós temos um sumo sacerdote. O autor aos Hebreus está dizendo que nós temos um sumo sacerdote que se identifica conosco exatamente pelo fato dele ser humano. Nós temos um sumo sacerdote que, assim como nós, passou por todo tipo de tentação, e a grande diferença é que ele não pecou. Mas por ter passado por todo tipo de tentação, ele é capaz de identificar-se com as nossas fraquezas. E pelo fato de termos esse sumo sacerdote, nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus. Lembram que por causa do pecado havia uma ruptura, uma separação entre Deus e os homens, pelo fato de Jesus ser humano, se compadecer das nossas fraquezas, ser reconhecido como um de nós. Por essa razão, nós também hoje podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O sumo sacerdote era uma figura religiosa, um cargo religioso do Antigo Testamento, e ele era a única pessoa autorizada a entrar em um lugar chamado Santo dos Santos. Ele entrava nesse lugar apenas uma vez por ano, e ele entrava nesse lugar representando o povo em uma cerimônia que simbolizava o perdão dos pecados da nação por mais um ano. O que esse texto de Hebreus está nos dizendo é que agora nós não dependemos sequer de intermediários para nos aproximarmos de Deus, porque nós temos um sumo sacerdote que é perfeito. Nós não dependemos de pagar pedágio para estarmos perto de Deus, porque há um sumo sacerdote que é perfeito, e a grande evidência de que nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus é o fato de que ele foi tentado como todos nós, porém sem pecado. É o fato de que Jesus é totalmente humano, e esse Jesus homem é capaz de nos aproximar de Deus. O que é o maior milagre que nós jamais conseguiríamos alcançar é o que ele fez por nós através da sua humanidade. Isso só é possível porque temos um representante que é como um de nós. Desse modo, mesmo a sua humanidade é uma forte evidência de que ele é o Deus poderoso. O seu nascimento foi miraculoso. A sua vida foi perfeita, a sua morte foi para nos substituir, e no seu nascimento, que é aquilo que nós celebramos no Natal, é o momento onde a sua humanidade fica evidente. É Deus se tornando homem no corpo de um bebê frágil. É Deus se colocando em um lugar onde depende de auxílio, de ajuda, de cuidados, de alguém olhando para ele, cuidando dele, alimentando e fazendo tudo o que a gente está acostumado a ver ou a fazer com uma criança. O grande mistério da encarnação é esse, o Deus Todo-Poderoso, Jesus que criou todas as coisas. João ele vai dizer que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Ele está presente na criação, ele governa sobre todas as coisas, ele é rei sobre a humanidade, ele é soberano sobre tudo. E ele agora é visto no corpo de uma pequena criança, e de um modo muito paradoxal, que até nos assusta e nos deixa assombrados / maravilhados. Essa é uma grande evidência de que Jesus é esse Deus poderoso. Ele conduz a história, ele é totalmente humano, e a terceira evidência está no verso 4, que começa do seguinte modo: que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. A evidência da sua divindade, e a ressurreição é apontada aqui por Paulo como a prova definitiva de que ele foi declarado Filho de Deus com poder. Esse Jesus que nasceu de modo miraculoso, esse Jesus que viveu de modo perfeito, que morreu nos substituindo, ele está vivo.
Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e pelo fato dele ter vencido a morte, nós concluímos que o sacrifício foi aceito, e nós também somos aceitos por Deus, simplesmente por crermos nessa boa notícia. A ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito. A Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos fadados à morte, e todos nós morreremos porque todos nós somos pecadores. A grande certeza que nós temos de que o sacrifício foi aceito e que Jesus viveu uma vida perfeita é a sua ressurreição. Por isso Paulo vai dizer em outro momento que ele foi entregue à morte pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Nós só somos declarados justos diante de Deus pelo fato de que Jesus ressuscitou. Se ele tivesse sido derrotado pela morte, ele teria sido um pecador como qualquer um de nós. A grande prova de que a sua vida foi perfeita é que nem a morte foi capaz de detê-lo, mas ele é maior, inclusive, do que a morte. Essa é a boa notícia. Em Jesus nós podemos nos aproximar de Deus porque Ele é maior do que a morte. Em Jesus nós podemos nos aproximar de Deus porque Ele viveu uma vida perfeita que nós éramos incapazes de viver. Em Jesus nós podemos nos aproximar de Deus porque os nossos pecados foram colocados sobre Ele e Ele recebeu a ira justa de Deus que estava destinada a nós por causa dos nossos pecados. Em Jesus, nós podemos nos aproximar de Deus, porque pelo fato de Deus ter tratado Jesus como um de nós, faz com que nós sejamos tratados por Deus através da justiça de Cristo que nos é estendida por meio da fé. Jesus foi declarado Filho de Deus com poder. Essa boa notícia que foi profetizada desde sempre, começa a se mostrar para nós por meio do seu nascimento, se desenvolve na sua vida, na sua morte, tem o seu ápice na ressurreição e enche os nossos corações de esperança, porque um dia Ele voltará. Jesus é aquele a quem Paulo chama em Colossenses, dizendo o seguinte sobre Ele: nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E esse texto que nós lemos vai dizer que ele foi declarado Filho de Deus com poder por causa da sua ressurreição dentre os mortos. Essa é a prova definitiva de que Jesus é o Deus poderoso. Ele conduz a história, ele é totalmente homem e ele é totalmente Deus. Talvez a grande pergunta que surge a partir disso seja: mas e aí, como nós reagimos a isso? O que isso muda na minha vida? E Paulo conclui esse trecho de modo muito interessante, quando ele termina o verso 4, dizendo a ressurreição dentre os mortos, e ele termina com a seguinte frase: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele conclui esse trecho chamando Jesus de nosso Senhor, ou seja, ao compreendermos quem Jesus é, ao concluirmos que Ele é de fato o Deus poderoso, nós temos duas opções. A primeira delas é reconhecê-lo como sendo o Senhor da nossa vida, assim como Paulo fez. E a segunda é continuar vivendo exatamente do modo como nós vivemos, pensando que Jesus é até um cara legal, que deu bons exemplos na vida e que é tão bom que ainda nos deu 2 feriados. Quando Ele nasce é feriado, quando Ele morre é feriado. Jesus é tão bom que mesmo se você não crê nele, Ele te dá 2 feriados ao longo do ano. Essa é uma opção de você se relacionar com esse Jesus que é o Deus poderoso. Um grande mestre, um guru, alguém inteligente, alguém com bons ensinamentos, mas o outro modo é reconhecendo-o como sendo o Senhor da sua existência, o Senhor da tua própria vida. E eu oro para que seja essa a tua resposta. Eu te convido a voltar no trecho que nós pulamos, lá no início do verso 1, onde Paulo vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Notem que ele se apresenta em primeiro lugar como servo de Cristo Jesus. Antes mesmo de falar sobre a sua vocação, sobre o seu ministério específico, Paulo faz questão de salientar que ele é um servo de Cristo Jesus. Irmãos, absolutamente nada mais importa para nós do que sermos súditos desse rei e servos desse Senhor. O mesmo Paulo, diante de um momento da sua história, da sua vida, onde ele via as pessoas se orgulhando das suas conquistas, do seu lugar de origem, da sua lealdade à religião e de tantas outras coisas, ele vai fazer um discurso muito duro, dizendo para aquelas pessoas o seguinte: olha, se tem alguém que poderia se gloriar em qualquer uma dessas coisas, sou eu. Eu sou judeu de judeus, eu sou fariseu, que era um partido religioso reconhecido por conhecer a lei.
Eu sou exímio conhecedor da lei, eu fui educado aos pés de um grande mestre da lei, um homem chamado Gamaliel, eu nasci na tribo de Benjamim, eu teria todos os motivos para me orgulhar, mas eu queria deixar muito claro para vocês que todas essas coisas que antes eu considerava como lucro, agora eu as considero como perda, eu as considero como lixo, eu as considero como esterco, é o termo que o apóstolo Paulo usa, quando eu as comparo com a grandeza de conhecer a Deus e ser reconhecido por meio dele. Absolutamente nada é mais importante para nós do que o fato de sermos servos desse que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que é o Deus poderoso. Todas as evidências que apontam para Jesus como o Deus poderoso começam a ser demonstradas para a humanidade no seu nascimento. Antes haviam as profecias, a espera, aquela espera mesmo por Jesus que viria e cumpriria todas essas promessas, aquela expectativa ansiosa em certo sentido. Mas agora, quando nós estamos diante do Natal, toda essa esperança se materializou, porque agora nós temos Deus no corpo de um bebê muito frágil, deitado em uma manjedoura. No início do culto e no início da cantata também nós lemos o texto de Mateus, que é o começo do seu evangelho, dizendo que ele seria chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. Aliás, essa semana eu fui procurado por uma criança aqui da igreja, me perguntando um negócio muito interessante para ela e uma dúvida dela. Ela disse que Maria e José, em outras palavras, ela disse que José e Maria meio que desobedeceram o anjo, porque o texto diz que era para colocar o nome de Emanuel e eles colocaram o nome de Jesus. Porque, você já parou para pensar nisso? Uma criança de mais ou menos 8 anos de idade me perguntou sobre isso. Depois você pesquisa, para você não perder para essa criança e não ficar... Na verdade, Emanuel é o cumprimento da profecia. É um termo que fala sobre Deus conosco, é um título atribuído a Jesus, mas o seu nome de fato é Jesus. Mas eu achei muito interessante isso partir de uma criança. O Evangelho de Mateus começa desse modo, dizendo que ele seria chamado Emanuel, ou seja, Deus estaria conosco. E o Evangelho de Mateus se desenvolve, toda a vida de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. E Mateus termina o seu Evangelho com Jesus prestes a subir aos céus. Reunido ali com os seus discípulos e diante deles, ele vai dizer para aqueles homens o seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. No início do Evangelho, Deus conosco. No fim do Evangelho, Jesus dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Desde o início até o fim. Independente do cenário da vida que se apresenta para você nesse momento, se cremos em Jesus, nós podemos ter essa certeza: Deus está conosco. A melhor forma de relembrarmos isso é adorando esse Deus poderoso. O próprio Deus que veio a nós no corpo de um bebê, naquela noite específica. Noite que nós celebramos hoje, uma noite feliz, uma noite de paz.